Pessoal, boa noite, que prazer estar aqui em Goiânia novamente. Essa é a quarta vez que eu subo nesse palco para falar para vocês e principalmente também para colher de vocês a resposta sobre as dúvidas que nós temos. Quando a gente fala sobre usufruto, como a Cíntia falou agora há pouco, eu vi no olhar de alguns, mesmo que olhando rapidinho para trás, a surpresa sobre, por exemplo, quanto eu já errei ou quanto eu poderia ter errado com a forma como me foi apresentado esse instituto. E quanto talvez eu tenha que dar um passo atrás para chamar o meu cliente e revisitar o planejamento dele com toda a humildade ou com alguma esperteza para dizer que houveram algumas mudanças legislativas ou de instruções normativas para adequar o planejamento dele de modo a evitar que as consequências funestas ocorram no futuro. Então é sempre muito prazeroso falar para vocês. Eu agradeço o convite que a OAB mais uma vez me formulou. Eu agradeço a maneira como eu sou aqui recebido. É sempre muito carinhosa, muito festiva, principalmente, o que é muito importante. E me desculpo com todos os meus amigos que falaram aqui hoje. Eu, infelizmente, não pude estar. Atipicamente, hoje eu passei o dia realmente laborando. Quando o Tati me mandou uma mensagem desesperada com o horário, eu disse, fique tranquilo, eu estou almoçando. E eram 5 da tarde. Isso é atípico, tá? Porque eu não gosto de trabalhar, especialmente às sextas-feiras. Trabalhar para mim é quase uma violência, e normalmente uma violência doméstica, porque eu não saio de casa, eu trabalho de casa. Daniele me mantém prisioneiro, eu sou um eremita urbano, eu saio ao escritório uma única vez ao mês para a reunião mensal de equipe, e muito contrariado, normalmente num mau humor desde o dia anterior. Não é isso, Cafa? Maravilha. Pessoal, fui convidado para falar com vocês hoje sobre precificação de honorários, como manter o cliente... meu amigo, obrigado, é um cafezinho, né? Como é que está escrito aqui esse negócio? Líquido misterioso. Existe uma chance disso ser cerveja. Qual é a chance de não ser? Dá um brinde aqui, pai. Oxe, agora. Maravilha. Saúde, pessoal. Então, a minha proposta para essa noite, para deixar vocês libertos para o final de semana, falando sobre prospecção, precificação e fechamento de contratos. Eu vou avisar que eu vou incomodar um pouco vocês no espelho. Eu vou fazer com que vocês reflitam bastante sobre quem vocês são, onde vocês estão e se vocês realmente estão indo para aquilo que vocês gostariam de ser no futuro. E isso acaba mexendo um pouco com a gente, podem ter certeza disso. Quanto mais incomodados vocês ficarem, melhor terá sido o nosso bate-papo. Assim como a Cíntia os incomodou com o Instituto do Usufruto. Esse incômodo intelectual é a melhor coisa que a gente tem. Nós precisamos do desconforto. E eu pretendo levar vocês a esse desconforto com esse bate-papo. Bom, meus contatos estão sempre franqueados a vocês, tanto no meu Instagram, quanto também no meu WhatsApp. Eu os atendo, é um desespero, sim. Daniele sabe o quanto é acumular 100, 120, 200 mensagens num dia e depois continuar respondendo, mas eu faço questão de responder, eu faço questão de atendê-los, então, em precisando de alguma coisa, fiquem à vontade para me procurar no Instagram ou no WhatsApp. Se a gente vai falar de honorários, perdão, eu vi que o pessoal ia fazer e voltei. Se a gente vai falar de honorários, e a gente vai falar de honorários para planejamento sucessório, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeiro vocês estão aqui, cansados, ontem saíram daqui às 10 da noite, hoje o troço estava marcado para as 8, não tinha quem conseguisse chegar aqui às 8 para prestar atenção, porque o corpo e a cabeça não aguentam, mas sim, estavam aqui às 8h30, 9, e assim estão até agora, porque vocês querem aprender alguma coisa. Obviamente que, se a gente está falando de aprender para exercício da profissão, e a profissão é algo que nos remunera, significa dizer que nós buscamos a melhor maneira de monetizar. Significa também que nessa parte da monetização é muito comum aquela promessa
de ganhe 1 milhão, ganhe não sei quanto, ganhe não sei o quê, e eu não sei se a pessoa que está falando aquilo ganha isso. Eu não sei se a pessoa que está ouvindo aquilo acredita que é possível ganhar isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é explicar o seguinte: sim, é possível monetizar altos honorários com planejamento sucessório, e eu não tenho dúvidas disso, porque eu recebo esse tipo de mensagem aqui cotidianamente. Oi, gente, bom dia, passando só para compartilhar mais um contrato fechado, 140k. E, de novo, graças a esse grupo que me dá toda a segurança e o direcionamento nas execuções. E eu sempre, que coisa mais linda, fico feliz, de manhã cedo. Eu adoro receber essas mensagens, eu fico absolutamente agradecido quando recebo, porque me parece que estamos no caminho certo, E eu sempre me pergunto se eu estou no caminho certo. Está lá outra mensagem: esse mês fechei uma holding com honorários de 220k. Estou muito feliz. Eu já tinha fechado o contrato de 6 dígitos. Acostumem-se com essas expressões 6 dígitos, 7 dígitos, porque tem sido a expressão do mercado. 6 dígitos, 100 mil, 200 mil, múltiplos de 6 dígitos, 300 mil, 400 mil, 7 dígitos, 1 milhão, múltiplos de 7 dígitos, 2, 3, 4, 5 milhões. Esse é o primeiro que fecho nesse valor sozinha. Que coisa maravilhosa, esse valor eu fechei por conta de 2 orientações, o cliente regateou, quis negociar, mas fui firme e mantive o propósito. Cobrei percentual do patrimônio, não deu para cobrar sobre o valor de mercado, mas cobrei o e-mail do valor declarado. Sobre esse cliente, consegui fechar com ele hoje, planejamento de 300 mil. Fiquei feliz, viu? Já falei com o Pablo, essa mensagem acho que foi na equipe. Mas reforço aqui a importância da mentoria em relação aos fechamentos e segurança na atuação. Especial para o nosso mentor, o resultado é nosso. Pablo, tu viu? Como é que pode? 1 semana, 2 contratos, 720 mil. Nunca pensei em fechar isso em 1 semana. Queria agradecer a você e a nossa família do Mastermind, porque o apoio de vocês, a segurança e blá, 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 blá. Significa dizer o seguinte, cara. É possível ganhar múltiplos de 6 dígitos e até mesmo de 7 dígitos com planejamento sucessório. Agora vem a parte verdadeira. É fácil? Claro que não. Pô, meu amigo, se fosse fácil, o que os outros estão fazendo outra coisa na vida? O que o cara está capinando se fosse fácil ganhar 720 mil? Por que o sujeito está fazendo audiência de jeque para ganhar 30% de uma malha extraviada, se ele podia estar ganhando 720 mil? Então a primeira coisa é, não é fácil. Não sejamos idiotas aceitando a informação que nos é entregue na internet de que é fácil, que qualquer um pode trabalhar com holding, que não precisa nem ter OAB para trabalhar com holding, que não precisa nem saber ler para falar com holding, que não precisa nem saber falar para trabalhar com holding. Oxe, onde é que está a cabeça das pessoas que estão acreditando nisso? Quem acredita nisso é a mesma galera que joga no jogo do tigrinho. É a mesma galera que cai no golpe dizendo, deposita 100 que vai voltar 1.000. Aí o cara deposita 100 e não voltou, tomei um golpe. Claro que você tomou um golpe, você é um imbecil. Então, por favor, possível é, fácil não. Vejam a quantidade de institutos jurídicos que foram tratados aqui hoje, que foram tratados ontem. Ontem eu consegui estar aqui, cheguei de viagem, vim direto, assisti, por exemplo, a palestra do Rodrigo, do Mazei. Cara, é para pirar o cabeção. Por exemplo, vai ter mudança de Código Civil. Que legal. Estão estudando? Eu estou. Aliás, mais do que estudando, procurando acompanhar e estimular que o projeto não seja tão ruim quanto parece. Vou parar de fazer holding por causa disso? Não, vou trabalhar com cláusula de changing law, vou trabalhar com cláusulas de eficácia alternativa. Ora, se estiver assim hoje, é assim que eu quero. Se mudar, eu quero que seja assim. Já tenho um projeto, eu já tenho como mais ou menos guiar. Agora, você não sabe teoria geral do direito civil. Como é que você vai saber termo, condição e eficácia? Você não sabe direito, obrigações. Como é que você vai entender a lógica, por exemplo, da doação com encargo de alimentos, confiança da sociedade,
com autotutela do sócio, do administrador, que também é usufrutuário, para que ele possa, ao alienar um bem da sociedade, botar o dinheiro no bolso sem que isso seja abuso de poder. Não sabe societário. Aí você vai para a internet, você, qualquer um de vocês, qualquer um que não está aqui, e vai dizer, não, é muito tranquilo, o pai bota o bem na holding, mas não mudou nada, ele controla tudo. Então, sem entrar no mérito do conteúdo, porque eu vim falar de honorários, eu quero mostrar o seguinte, para que esses resultados possam ser atingidos, você não pode ser a mesma pessoa que você é agora. Porque sendo a pessoa que você é agora, você não atingiu, você vai ter que mudar. Você vai precisar mudar. E a mudança incomoda. A mudança dói. Dores do crescimento. Eu tive várias, meu filho tem 15 anos, teve também. Crescer dói. Aprender dói. Dói saber que você errou antes, dói saber que você não sabia, dói saber que tem muito para aprender. Só que a gente precisa viver como se estivesse com uma cueca apertada dentro da bunda. Em absoluto e permanente desconforto. Porque o conforto é nosso maior obstáculo. E aí eu pergunto, você está satisfeito na sua atual posição como advogado ou advogada? Quem está plenamente satisfeito hoje com a sua atual posição na advocacia? Por favor, levante a mão. Que maravilha. Muito bom. Lindo isso. Eu também estou. Há mais a alcançar? Sempre há. Mas é possível estar satisfeito. Por exemplo, eu estou plenamente satisfeito com a minha vida docente. Eu estou plenamente satisfeito com a minha vida amorosa. Trouxe aqui até minha casquinha de bala para me acompanhar. Mas você vê que uma mão levantada num auditório inteiro. Então, para sair dessa posição de desconforto que você está, entenda o mercado da advocacia. Você não está sozinho. Matéria publicada no Valor Econômico nesse mês, no dia 6 desse mês, mostra que a maioria dos advogados ganha, no máximo, R$ 6.600 por mês. Essa maioria é esmagadora. São 64% dos advogados no país ganham até R$ 6.600 por mês. Eu não estou dizendo que seja pouco dinheiro, eu posso acreditar que alguns de vocês ganhem dentro dessa faixa, e não tem problema nisso. O problema é ainda estar aí, querendo estar em outro lugar. Eu me lembrei, na hora de pensar essa palestra, da tia Thelma. A tia Thelma foi minha professora de música na escola. Uma flor. E eu resolvi começar a tocar violão. Coisas do homem na adolescência tentando encantar as meninas. E aí na pré-adolescência, eu tinha 12 anos, eu acho, 10, 12 anos. E eu comecei a tocar violão. Marinheiro só. Eu lembro como se fosse hoje, eu vou fazer 36, é ótimo. Né? Eu vou fazer 46 anos na próxima semana. Gente, olha só, eu sou um trans velho. Assim, eu entendo que eu sou novo, me deixem. Vai. Então, eu vou fazer 46 anos na semana que vem. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 10, 12 anos, e eu toquei marinheiro só. E dali em diante, eu até toquei um pouco mais, aquela coisa de banda, com não sei o quê. Se me der um violão hoje, vai sair 2 barulhos horrorosos. Ninguém vai agradar ninguém, não vai fazer nada. Significa dizer o seguinte, naquilo que não me foi importante, eu não mudei. Naquilo que não me foi importante, eu não melhorei. Entretanto, eu fui para a faculdade, que fiz muito torta, tem alguns podcasts onde eu explico isso, mas reprovei lá as minhas 14 matérias, fiz a faculdade em 5 anos e meio, na época em que o currículo de Direito era em 4 anos, lembrando que eu entrei na faculdade em 96, mas 1 ano depois de me formar, quase não me formei, eu era docente. E aí eu me encantei, e aí eu estudei, e aí eu aprendi a tocar esse violão chamado Direito. Então, no que nos importa, nós nos dedicamos. Se você não se dedica à sua carreira, é porque ela não é importante para você. Se você não se dedica ao estudo, é porque ele não é importante para você. E eu posso afirmar, sem nenhum medo,
que esse resultado que vocês observaram nessa pesquisa é fruto de pessoas que não se importam verdadeiramente com a sua carreira. A calculadora está fazendo para vocês a conta de quantos são os brasileiros no dia de hoje, pela estimativa da calculadora do cidadão, e dividindo pela quantidade de advogados cujo número é atualizado diariamente à 00:01 pela OAB. Qualquer um consegue acessar diariamente a informação nova. E ele vai me dizer que existem 158 habitantes para cada advogado. Esquece, vocês acham que 1.400.000 advogados vão bem? Será que todos vão bem? Não. A possibilidade é para todos. Alcançar o resultado, não. Todo mundo que começa uma corrida tem a possibilidade de chegar na linha de chegada e estar no pódio. Mas só tem 3 degraus no pódio. O que significa que a possibilidade está para todo vocês. Mas poucos de vocês vão alcançar. E daí, eu sinto muito. A única coisa que me resta é sentir muito. Mais nada. Nasceram 10 cachorros, um morreu mais fraco. Eu sinto muito. Eu não tenho como fazer com que todos sobrevivam na selva. A dúvida é, quem de vocês vai alcançar o pódio? E o quanto você está disposto a se sacrificar e se incomodar para estar no pódio. Isso faz diferença. Então, quando eu respondo tantas mensagens, é porque eu quero estar no pódio, dar atenção ao meu aluno. Dar atenção ao meu cliente. Quando eu passei a minha tarde trabalhando de hoje, e é verdade, eu não gosto de trabalhar, quem me conhece sabe disso, é porque eu tenho um pódio que eu estou buscando. Agora, você pode falar, Paulo, é muito fácil dizer isso hoje. Você está com 23 anos de advocacia, 22 de docência, tem um escritório com atuação em 3 estados. Legal, bacana. Mas e eu? Ué, gente, tudo bem. Respeita o trajeto, cara. Curte o trajeto. Você não consegue fechar um projeto de planejamento de 720 mil? Fecha o de 30. Mas fecha o de 30 querendo o de 60. Fecha o de 60 querendo o de 70. E se incomode o tempo todo. Do contrário, daqui 4 anos, eu venho palestrar aqui novamente, eu não estou dizendo que eu não venho no que vem, até porque eu não aceito não ser convidado. Se não for, eu venho mesmo assim. Vocês vão estar na mesma posição onde vocês estavam. Chico Science tem uma frase maravilhosa, saudoso, que diz, um passo à frente e você já não está no mesmo lugar. Cara, pode parecer a frase mais emaconhada do mundo. Mas se você parar e refletir sobre ela, meu irmão, ela é gigantesca. Um passo à frente e você não está no mesmo lugar. Maravilha. Bom, feito esse preâmbulo, a gente vai agora entender o mercado de planejamento nesse momento e em momentos passados. Se eu só olhar aqui, ali é quanto falta? Você falou 1 hora, você não me deu 1 hora, eu não estou falando há 40 minutos? Não tem como eu estar falando há 40 minutos. Não, tá, tudo bem, pode falar. Aquilo começou com quanto tempo? Com 40, ok. Vamos. É porque eu te cedi uns 10. Não, eu te agradeço, muito obrigado. Com ITCMD ou sem ITCMD? Misericórdia. Bom, vocês já devem ter ouvido falar que 2024 é realmente um ano emblemático para planejamento, e é verdade. Isso não é história de vendedor. O vendedor disse isso no passado, no retrasado, né? Mas realmente 2024 é. E o motivo disso a gente aprende com o passado. Primeiro, a reforma... você usa essa imagem também, não é? Me lembrei agora. Juro que eu não copiei, tá, cara? Até porque isso sim, você não viu esse filme sozinho. A gente não tem a primeira reforma tributária da história, pessoal. Por exemplo, quando nasceu a imunidade do ITBI? Ali, ó, na Constituição de 65, com o CTN de 66 regulamentando. Você acha que naquele momento as pessoas não deram um clique
para planejamento? Quando nasceu, por exemplo, o ITCMD na doação, Constituição de 88. Antes era só para sucessão causa-morte. São eventos históricos que mexem com o planejamento sucessório. Eu trouxe alguns. Por exemplo, 2013, e esse é maravilhoso para entender a mudança. Em 2013, discutia-se, naquele período, se o ITCMD poderia ser um imposto progressivo. O Jefferson esteve com vocês aqui hoje, é um gênio, um cara inteligentíssimo. Tive um prazer de dividir com ele uma live bem bacana, muito técnica, que durou 1h30, foi a minha maior live. 1h30 de live pelo Instagram. Mas o ITCMD, em tese, não poderia ser progressivo. Esse era o pensamento que estava em dúvida naquele período. E aí vem o STF julgando um leading case do Rio Grande do Sul e diz, sim, o ITCMD pode ser progressivo. O que os estados fizeram? Movimentaram seu legislativo, alteraram suas leis internas e previram o ITC progressivo. 1/3 dos estados mudou a legislação em 2015 para, a partir de 2016, prever a progressividade. O meu Rio de Janeiro tinha ITCMD de 4% e meteu a bronca até 8%. Tudo bem que em 2015 até 5%, e em 2017 até 8%. Pernambuco tinha ITCMD de 2%, e em 2015 meteu a bronca para 8%. Ou seja, quando veio a possibilidade da progressividade, os estados aproveitaram para rampar. Se isso gera um impacto de arrecadação maior ou menor, o Jefferson tem uma fala muito interessante sobre isso, sobre a análise disso, mas fato é que na ponta, meu irmão, a alíquota aumentou. E agora a Constituição veio com a emenda constitucional 132 e disse, agora é obrigatório que seja progressivo. Ora bola, está o óbvio na nossa frente. O óbvio, vai haver aumento de ITCMD em 1/3 dos estados que ainda não têm a progressividade. Então, é um cenário em que a gente olha para trás e enxerga para frente. A gente sabe o que vai acontecer. É óbvio. Outro exemplo, enxergar no próprio presente. Então, a gente tem um governo que sinaliza o interesse por aumentar a tributação causa-morte. Aí esse governo, essa fala também é do outro governo anterior. Não veste camisa de time nessa hora não, que vai passar vergonha. Não, esse governo é uma porcaria, quer aumentar o ITCMD. É mesmo, o outro também queria. Sem clubismo. Sem clubismo. Agora, cuidado com as informações, tá? Antecipando um pouquinho, que eu vejo muita gente falando muita besteira. Tem projeto de lei para aumentar o ITCMD para 20%. Pô, me dê o número, irmão. Se você me der o número, eu paro aqui e vou para casa. Vou tomar logo meu chopp. Aliás, falar nisso, beber essa água aqui. Né? Não tem projeto de lei para aumentar o ITCMD, até porque não é por lei que se aumenta o teto do ITCMD, é por resolução do Senado. Tem projeto de resolução do Senado que está deitado em berço esplêndido e que prevê a majoração para 16%. E isso tem a ver com um pedaço do que eu tenho para falar. Se você quer ser reconhecido seriamente no mercado, para de ser imbecil tecnicamente. Ué, mas é porque você vai dizer, não, vai aumentar, o ITCMD vai aumentar para 20%, para 40%. Você está botando a tua cara na internet, está dizendo o troço. Se alguém fizer um Google, vai ver que não é. Ou se esse cliente passar na tua mão e depois sentar na minha mesa de escritório, virtual, né? Porque eu estou em casa, como eu disse. E eu vou dizer, não é, isso é mentira. Você acabou de passar vergonha. Então, antes de você copiar igual um papagaio, ou pelo menos pegue para ver se a informação faz sentido. A gente tem também os estados com o aviso do aumento da fiscalização. O Jefferson já deixou claro aí. Meu irmão, curso de biologia vai cair no país, esquece. Isso é culpa... Eu ainda tenho que ouvir, outro dia eu ouvi, alguém me mandou um inbox mal criado. Não, porque acabou o condomínio de cotas por tua causa entre casais. Porque você mudou a instrução normativa. Sim, eu sugeri a alteração da IN do DREI e tenho muito orgulho disso. Sabe por quê? Porque se eu não faço isso, as sociedades constituídas assim têm nulidade. O DREI está discutindo, inclusive, ainda se vai desarquivar as sociedades entre marido e mulher em comunhão universal que usaram condomínio para evitar ITCMD. ITBI, perdão. Para evitar escritura, para evitar não sei o quê.
Aí eu falo, eu estou fazendo porque eu estou batendo de frente com os outros? Não, eu estou protegendo as pessoas da sua própria ignorância. E ainda tenho que ouvir que a culpa é minha, que a culpa é dos meus alunos que sabem fazer. Esse é um grande problema. Então, a gente tem, sim, um aumento fiscalizatório que está no radar. Doação de, sistema de células. Esse ano, começa a fiscalização. Compra e venda simulada de cotas, diretamente feita entre pais e filhos. Está no radar. Ontem, antes da gente começar a tomar a primeira, eu falei, posso falar de planejamento? Foi ou não foi? Para quem estava ontem lá, dos palestrantes, não pode. Eu peguei e ensinei lá um negocinho novo que veio na minha cachola esses dias. Mas o Jefferson não tinha chegado ainda. Ok. Significa dizer que essas informações colocam o nosso cliente naquilo que nós chamamos no mercado de aquecidos, quentes. Os clientes estão quentes. Ô, pessoal, quando eu comecei com esse troço 20 anos atrás, o cliente não tinha a menor ideia de que holding existia. Quer dizer, não saber o que é, eles continuam não sabendo. As pessoas para que eles perguntam também costumam não saber. Mas nessa época, a gente não sabia, eu não sabia que existia. Então, quando eu tinha que vender um planejamento, meu irmão, era da raiz. Ó, senta aqui com o Titi, vou te explicar, holding assim, holding. Hoje em dia o cliente procura você e diz o seguinte, doutor, eu quero uma holding. Não é? Sim ou não? Eu estou mentindo? Se ele procura você e diz eu quero uma holding, ele está quente. Ele já quer, ele não sabe nem o que é. Sabe nem o que é. Não sabe se é de comer ou de vestir, mas ele está quente. Até uma rápida, que eu falei isso na minha reunião do Mastermind da quarta-feira. Eu estou com 3 clientes, são 3 sócios entre si, 3 contratos com escritório de planejamento, cada um com o seu. Eles já são clientes nossos em estruturação societária, no tributário, e vieram. E eu já estava desconfortável com o contrato dos caras. Falei, cara, esses caras não são para hold, velho. Então, contrato fechado, que eu já tinha pago uma parcela, fiz reuniões com ele semana passada. Quando eu comecei ouvindo, o que você quer dessa história e tal? Falei, pô, parar. Vou mandar para o financeiro, rescindir o contrato, cancelar a nota fiscal, devolver o seu dinheiro, claro, descontar aqui a hora que a gente já gastou com esse papo e tal, você não é elegível para hold. Eu fiz um vídeo mal criado, vocês viram esses dias? Aquele vídeo ali, ela sabe, porque eu saí, eu abri a porta do escritório, falando, porra, esse bando de desgraçado que fica falando que holding é para todo mundo, que não sei o quê, aí o cliente, coitado, acredita, acabei de demitir 3 clientes. Mandou devolver lá. 3 contratos de 75 mil, cara. Você faria isso? Eu espero que sim. Eu espero que sim. O cliente ficou todo feliz, todo agradecido, disse, cara, eu já falei com não sei quantos advogados, todos eles disseram, não tem que fazer holding, porque é assim, assim, assado. Você é o primeiro que disse que não era o nosso caso e que não queria contratar. Isso é ético. Agora, se o cliente está quente, a gente corre o risco de contratar com ele de qualquer maneira. E aí você começa a arriscar coisas no futuro. Se eles estão quentes, onde eles estão? Quem aqui advoga no direito de família? Vamos lá, sovaquinhos pro alto, por favor. Ok. Quem advoga no direito das sucessões? Deve bater mais ou menos, normalmente, há uma colidência nos dois. Apesar de ser, assim, explicar para vocês que família e sucessões são 2 institutos jurídicos diferentes. Né? Eu passei a minha vida inteira explicando, por exemplo, que aceite, endosse e aval são coisas diferentes em títulos de crédito. Né? Então, a mesma coisa aqui. Quem tem clientes empresários, não me importa em que relação, pode ser de partido, cliente mensalista, cliente empresários, inclusive no universo rural. Então, todos vocês que levantaram o sovaco têm potenciais clientes dentro de casa. Esses clientes já estão lá. E eles já estão com 2 coisas maravilhosas para fechar contrato. A primeira delas é, ele está quente, porque o mercado está quente. A segunda é, ele tem a sua confiança. E para fechar contrato de holding,
ou de planejamento com outros instrumentos, ele precisa da sua confiança. Ou de um preço vagabundo, também serve. Um preço vagabundo, aí beleza, né? Olha, eu cobro aqui 20 mil, eu finjo que eu sei, você acha que eu sei, 20 mil serviu, se eu não servir também é 20 mil. Então, você já tem esses clientes. Como é que você trabalha esses clientes? Você tendo informações patrimoniais, você pode, se já tiver, por exemplo, declaração de imposto de renda, informações sobre a formação familiar, você já pode fazer um pequeno rascunho de um projeto para ele. E você pode chamar esse cara para uma reunião. Essa é uma das formas de você prospectar o cliente que você já tem. Se você quiser fazer isso de uma maneira um pouco mais ampla, você pode fazer pequenos encontros, como café da manhã, um almoço em algum lugar, e você vai apresentar sobre o assunto. E depois você programa agendamento de reuniões individuais com esses clientes. Só que isso é cueca enfiada na bunda. Porque isso é desconforto. Sabe por quê? Porque você já acorda tendo que responder cliente, tendo que fazer prazo, tendo que levar filho na escola, tendo que não sei o quê, tendo que não sei o que lá. E aí você vai parar para analisar os clientes que você tem dentro da carteira, enxergar o patrimônio, fazer um pequeno rascunho das possibilidades, sem que ele nem saiba, mandar para ele, chamar para uma reunião. E aí, qual é o grande problema? Não ganha dinheiro quem trabalha. Definitivamente. Porque você só vai conseguir ganhar esse outro dinheiro se você puder não trabalhar o que você está trabalhando agora. E como não dá para fazer isso, você vai precisar viver desconforto. É cobertor pequeno. É deixar de fazer alguma outra coisa por algum período. Não é para sempre. Porque quando 15 anos atrás, quando eu dava aula em cursinho preparatório para concurso, para OAB e tal, não sei se alguém foi meu aluno. Quem já foi meu aluno aqui em algum lugar? Quem é ou foi meu aluno em algum lugar? Quando eu dava aula de cursinho preparatório, eu achava o máximo ficar postando que eu saí de um estado tal, fui para um estado tal, que eu não durmo, que eu isso, que eu... E depois eu falei, cara, que imbecil, velho. Eu tô glamorizando o sofrimento, eu estou glamorizando a escravidão de trabalho, de labor, que isso, velho. Então, tem um período que você pode se permitir fazer isso na sua vida. 1 ano, 2 anos, só que aí viajo menos, eu vou sair menos, eu vou, sei lá, menos seja lá o que for que você faz. Porque como você não tem como parar de trabalhar, a sua máquina não pode parar, você vai ter que botar a cueca enfiada na bunda. Aí você vai ter esses clientes como potenciais clientes de planejamento. Ah, Pablo, tem que fazer um café da manhã e aí eu preciso ter algum dinheiro para isso. Sim, é outro sacrifício que você pode ter que fazer. Ah, eu não me sinto seguro ainda para fazer projetos. Você vai ter que fazer cursos para isso. Então você vai ter que ir para o desconforto. Outra coisa. Perdão. Onde é que estão esses clientes além do seu escritório, ou seja, além das gavetas dos arquivos do seu escritório? Eles estão na ambiência. Onde você está, com quem você está. Procure, e a Cíntia fez tão bonitinho ontem um troço que eu não consegui ler, porque não é? Mas procure estar com pessoas que estão em algum lugar que você quer estar. Ambiência. Pare de achar incrível ser o melhor da mesa. Procure lugares onde você é o pior da mesa. Porque essa ambiência vai puxar você para o lugar certo. Quando você olha hoje no digital, no universo digital, as pessoas que bombam ali, eu sou ruim de nome para essas coisas, lembra da Bettina Rodolphe, né? Que a Daniele sabe que se uma hora largar aqui eu vou para lá. Não é não? A Bettina,
Fala aí, o nome dos caras do digital aí. Pablo Marçal, Guto Galamba. E aí? Você acha que eles estão andando com quem? Meu irmão, é só olhando para cima. Ambiência. Vocês precisam de ambiência. Agora eu pergunto, você vai encontrar clientes de planejamento onde? No churrasco na laje de domingo? Ou no beach tênis de final de semana? Ou no pedal, vai tentar de pedal, final de semana? Ou andando de moto? Ou seja, quais são os hobbies que você tem? Onde é que você malha? Eu assisti uma palestra que eu achei maravilhosa, que eu uso sempre essa frase, que é óbvio, metafórica, que é, na Smart Fit você não vai achar cliente de planejamento acessório. Não vai. Você vai achar cliente de planejamento na BT, na Bodytech. É lá. Óbvio que isso é metafórico. Tá entendendo? Óbvio que é metafórico. Já pegou? Já pegou? Já subiu? Já pegou? O meu medo é o que botaram no seu ter aqui no meu. Pablo, não tem um copo de coisa aqui, líquido que eu tô vendo. Ixi, eu também. Pra dentro. Ué. Então, pessoal, a ambiência é muito importante, cara. As pessoas não estão dando a devida atenção a isso. Eu tenho um hobby, quem me acompanha na internet sabe, eu adoro motos. E quando eu comprei a minha segunda moto, porque a primeira foi um cacareco velho, usado, velho pra caramba, troço horroroso. Quando eu comprei minha segunda moto, eu fui lá na Harley, comprei a moto mais barata da Harley, parcelei do jeito que deu e passei a andar naquela ambiência. O ano era 2006. Você tem ideia de quantos contratos eu já fechei de planejamento por causa dessa ambiência? Hoje eu comentei, André, falei contigo rapidamente, uma porrada de dinheiro que entrou no escritório lá por causa de um planejamento do ano passado, que eu deixei o cliente não pagar, porque já era meu cliente. Não, pague quando entrar um dinheiro seu lá e tal. E entrou um bom dinheiro. Sabe de onde veio? Da ambiência. Da ambiência. Vai ser a moto? Vai ser o carro? Por exemplo, eu estive em Brasília até o mês passado, foi? Aí eu iniciei um projeto que eu não consegui fazer dessa vez, que é de visitar escritório de aluno. E aí eu visitei 2 escritórios, um escritório lindo vou falar besteira que eu não vou esquecer. E o meu aluno, a quem eu fui visitar e que trabalha com planejamento, tem um hobby, que é andar de Ferrari na neve. Será que aquela Ferrari dele é barata para ele? Talvez não, gente. Talvez seja tão cara quanto aquela Harley que eu comprei em 2006 por 24 mil, se eu não estiver enganado, parcelado em tantas vezes quanto daria a moto. Mas a ambiência em que ele se insere permite. Agora, é fácil fazer isso? Não, claro que não. É fácil você falar isso agora. Gente, eu estou respeitando o momento de vocês e estou pedindo para vocês respeitarem também. Vá devagar, só vá. Apenas vá. Não tem problema, a minha ambiência agora pode ser essa aqui, pequenininha, tudo bem. Outra ambiência maravilhosa para vocês, relacionamento com contadores. Só nem deixa tocar não, bota mais um negócio ali, hein? Bota ali, hein? Tomei Ritalina para nem pensar em ouvir esse troço. Mentira, também não é contador. Então, contadores. Cara, quem tem todos os clientes do mundo com todas as informações do cliente? Gente, todos os clientes do Brasil que tem patrimônio têm as informações na mão de um contador. E aí? Já fez ambiência com esse contador? Cara, é tão simples. E tem contador aqui, por favor? Contador, 1, mais. Ok? 2. Léo aí. 2. Você sabe, eu falo disso, a contabilidade, infelizmente, é uma profissão
muito importante, extremamente necessária e que se tornou extremamente prostituída. Contador tem dificuldade de arrancar dinheiro de cliente, porque cliente olha para o contador como commodity. É tudo igual. Negocia preço, abaixa, negócio de salário mínimo por mês. O que é melhor para um contador que não trabalha com planejamento fazer? É melhor ele passar o cliente dele para um advogado, cobrar e ele ganhar 20% quanto a isso, do que ele tentar fazer atropelado, que ele não vai conseguir tirar o mesmo dinheiro. Então, enquanto o advogado vai tirar 200 mil do cliente dele, e ele vai ganhar 40 de comissão, e não é só comissão, eu vou explicar isso agora, que eu estou no AB, eu sei que eu estou no AB, tá? Eu sei. Ele vai tirar 40, ele não tiraria 40 se ele fizesse sozinho. Porque ele não teria como arrancar esses 40 do cliente dele. Mas o advogado tem como arrancar os 200 e dar 40 para ele. E aí, já conversou com o contador hoje? E antes que a OAB resolva me oficiar, repare, todo projeto de planejamento precisa de contador. E eu vou contratar esse cara para que ele apoie o meu projeto. Até por respeito a ele, senão o cliente dele vai abusar da relação que tem e dá trabalho. Ou seja, não é rebate nem indicação, é contratação. Tem que botar o tempo lá de novo, senão eu vou me perder, aí eu vou até meia-noite. Ok. Onde mais está o cliente? O cliente está onde todos estão, na internet. Para com esse troço de não ter Instagram, hein? Ora, hein? Esses dias uma postagem divertidíssima. Um influencer postou lá um negócio do Google, que você escolhe localização, não sei o que, ele faz como se fosse uma filmagem de drone pelo lugar, achei muito maneiro. E é virtual, é do Google e tal. Aí um cara comentou, eu sou operador de drone, é um absurdo isso. Eu comentei, pois é, disse a mesma coisa o cara que acendia lamparina com óleo de baleia no Rio de Janeiro em 1850. Para de negar, hein, meu irmão? O mundo não espera você não, hein? Taxista fez que fez, paralisou a cidade. Mas, meu irmão, e eu só rindo, juro, assim, jurandinho. Taxista reclamando que Uber não sei o que não sei o que, e eu só esperando. Beleza, então. Espera. Hoje, qual é o cenário? É claro, é óbvio, pessoal. É óbvio. A mudança não pede licença. Então, pessoal, vocês precisam estar na internet. É onde a atenção de todo mundo está. Eu fiz uma postagem divertida esses dias de um outdoor de um curso meu de planejamento em Vitória, que aconteceu em 2016, eu acho. E aí a divulgação foi outdoor pela cidade. Né? Não tinha internet assim para isso, né? Tinha internet, óbvio, não tinha para essas coisas de curso. Hoje é um Instagram. Então você precisa estar onde todos estão. E eu vou explicar como é que você faz isso. Gerando autoridade. Aqui você precisa ter conhecimento, porque não gera autoridade quem não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento e tenta gerar autoridade, passa vergonha. Então estudem. Invistam dinheiro no lugar certo. Segundo, dependendo de com quem você fale, a sua exposição pode ser mais simples ou mais complexa. Quem acompanha meu Instagram sabe, eu não falo para cliente final, eu só falo para advogado. É uma escolha. São postagens técnicas, obviamente várias engraçadas, que eu gosto de me divertir. Mas fato é que eu escolhi falar para advogado. Se você escolher falar para cliente, esqueça expressões difíceis. Esqueça o usufruto solidário, esqueça direito de acrescer, esqueça changing law, esqueça isso. Você tem que dizer o que o teu cliente precisa saber. Só que eu acho que a melhor maneira de vender as coisas no direito é através de advogado. Ninguém vende melhor advogado do que advogado. Porque se você tiver um cliente que está com um problema criminal
e você tem na sua mente algum advogado que você saiba que é muito bom no criminal, você vai dizer para o teu cliente, cara, procura o fulano. Como o teu cliente confia em você, porque você é o braço de confiança dele, ele contrata fulano. Então ninguém chancela melhor o advogado do que o advogado e o contador, aqui colocando os dois juntos. Ninguém. Só que para o advogado, você já não pode ser tão simples, você tem que ser um pouco mais técnico. Então, postagens no Instagram, simples para atingir o cliente final, publicações de artigos, por menores que sejam, eu estimulo meus alunos do EPS a cada aula fazer ali um resumo e publica. Se o cara fizer isso com todas as aulas, no final, meu irmão, ele tem um livro. Quantos fazem? Poucos. Sabe por quê? A linha de chegada está lá para todo mundo. Mas não tem pódio para todo mundo, tem? Pronto, acabou. E aí eu estou dizendo isso aqui, e vai acontecer que 3 de vocês vão fazer. 3 de vocês vão mudar a vida, e os outros não. E eu sinto muito. É porque talvez não seja tão importante para você. Oi? Obrigado. Mas aí botaram já com 14. Tá bom. Outra coisa, pessoal, se você vai se divulgar na internet, não seja um charlatão. O charlatanismo tem cara. O charlatão tem cara. O Dom Juan tem cara de Dom Juan, velho. É da roupa ao cabelo, tudo, cara. É fácil. E eu tô vendo que alguns advogados estão seguindo linha de charlatanismo. É feio, cara. O cliente que importa sabe disso. Quando você diz, faça uma holding, aí você não tem que fazer inventário, aí você não paga ITBI, aí você não paga ITCMD, aí você faz blindagem, não precisa deixar para o seu cônjuge, pode escolher um filho para deixar tudo. Eu sei que eu estou sendo exagerado aqui na fala conjunta, conectada, mas se você pegar cada um desses itens que eu falei, você vai encontrar pessoas dizendo isso de uma forma ou de outra. É verdade ou mentira? Sabe quem acredita nisso? Quem compra barato. Quem compra caro não acredita nisso. Qual é o melhor shopping da cidade? Oi? Flamboyant. Melhor shopping da cidade? De high ticket e tal. E na porta das lojas tem gente gritando, ei, minha amiga, meu amigo! Tem? Não. Não tem, não. Tem vendedor na porta, pegando na tua mão, vem cá, vem aqui. Tem, sim ou não? Meu filho é capaz de você entrar na loja, o vendedor não olhar para você. Ele pode estar se coçando para vender para você. Mas ele tem que fingir que não importa. Porque ele se faz mais importante para você do que você para ele. E isso é muito do cacete. Então, quando você vê isso aí, você entende. Os mais novinhos não vão lembrar disso, não. Mas os que regularidade comigo ali, facas guinso, o maluco cortava barra de ferro, depois algum tomate maduro. Meias vivarinas não rasgam de jeito nenhum. Pode botar um leão para coisar, não rasga. Quem acredita nisso? Claro que tem gente que acredita, porque vendia. Se não tivesse quem acreditasse, não vendia. Mas quem comprava? Você imagina um rico comprando uma meias vivarina, depois de madrugada vendo a televisão, uma oferta daquela? Sim ou não? Tu acredita que um rico compra meia vivarina? Ô, mocinho, que é isso? Que foi? Ah, imagina, não compra nada. Rico não gosta disso. O rico não gosta do espalhafatoso. Dani e eu estávamos procurando uma mesa lá para casa, depois que eu fiz a reforma lá embaixo. Essa história é maravilhosa. E uma poltrona. A gente estava no Casa Shopping, no shopping de coisas do lar e tal. E passamos numa loja, vimos uma mesa do cacete. Falei, cara, que mesa bonita, vamos entrar. Quando eu entrei, eu vi uma poltrona. Irmão, a poltrona, eu falei, cara, que coisa incrível, velho. Eu quero essa poltrona na minha casa. Depois de muito esforço, que a mulher nem olhou para mim, ela veio, falou, tudo bem, quanto é essa poltrona? Não, me passa o seu contato, que eu vou te passar o preço. Loja de imóvel, velho. Não tem preço. 2 dias depois, o que significa que eu já estava ansioso, querendo muito aquilo, porque ela não me quis. Como é que ela não me quer?
2 dias depois, chegou um WhatsApp. Aqui é fulano, da loja tal. Estou passando aqui o orçamento assim acessado. Pedóide gosta de coisa boa que eu sei. Na casa da Pedóide tem um negócio bem bacana que eu já vi. Quanto era o orçamento da poltrona? Dê um chute aí. 70 mil. 70 mil. Sem puff. E aí eu te disse, óbvio que não tem frente. E aí eu te digo, eu disse, cara, obrigado. Desistir de querer? Não. Pagaria hoje? Não, hoje eu não pagaria 70 mil na poltrona. Amanhã pode ser que eu pague? E no dia que eu quiser uma poltrona que vale 70 mil, onde eu vou? Nas Casas Bahia ou lá? Então quem você quer ser? Casas Bahia ou lá? Porra! Cara, é simples. Quando um aluno me procura, cria mentoria, eu falei, fale com a Dani. Tem gente que já fez mentoria, já recebeu mensagem. Dani manda mensagem, custa tanto a mentoria. Obrigado, pô, é muito para mim. Tá bom, obrigado. Sabe por que ele não vai fazer naquele momento? Porque ele não pode, ou porque não é importante o suficiente, ou que não vai dar retorno o suficiente. Mas na hora que ele tiver um caso que realmente importe, ele vai ligar para quem? Cara, isso é tão simples de entender. O não é a melhor maneira de crescer na advocacia. O não vem antes do sim no crescimento profissional. E eu aprendi isso sem ninguém me dizer, infelizmente, porque eu demorei a chegar a essa conclusão. Quanto mais não eu dou, mais o sim fica mais caro. Agora, é óbvio, se você não tiver conteúdo para isso, é evidente que você não vai conseguir colocar essa moral para o cliente. Ok. Como formar preço? Estamos caminhando aqui para a nossa terceira fase do curso. O primeiro foi para perturbar a cabeça de vocês, o segundo de aproximação com o cliente e agora formação de preço. No planejamento sucessório, você tem que levar em consideração 4 itens para formar preço. O primeiro é o trabalho, porque se não paga o trabalho, nem começa. Quanto é o trabalho? Bom, varia. O tempo que você vai demorar, o quanto você está valorando o seu trabalho hoje. Valorando é diferente de valorizando, mas você está valorando. Por exemplo, a minha hora de consulta custa R$300. Beleza, tá bom, ótimo. É a tua hora de consulta nesse momento. Curte o trajeto, é o teu momento. Mas pense em aumentar para 400 depois. Mas curte esse momento. Estime que você vai gastar tanto tempo para aquele projeto e dê o preço. Na tua cabeça, não é o preço para o cliente. É o primeiro elemento de formação do preço, beleza? Segundo elemento, benefício do cliente. Mas não precifique para ele pelo benefício. Ou seja, não precifique planejamento pela economia do cliente. Porque você estará conflitado. Se você disser, teu inventário custa 4 milhões, eu consigo fazer o seu planejamento custar mais barato, e tudo que eu diminuir do que custaria 4 milhões, eu tenho X%. Você vai fazer de tudo para que essa economia seja a maior possível, e não a melhor possível. E esse é o problema hoje. Vocês acham que eu não faço coisas com os meus clientes que são arriscadas do ponto de vista tributário? Sim ou não? Claro que eu faço. Eu adoro o risco. Mas só quem gosta ou não gosta do risco é quem conhece o risco. Quem não conhece o risco nem gosta, nem desgosta, nem assume, nem não assume. Porque não conhece o risco. Então, quando a gente fala de economia, eu digo, cara, aqui você tem uma economia potencial. O meu preço não está vinculado a isso. Porque senão, se essa economia não vier por qualquer razão, ferrou. Pode ser que eu não tenha nenhum honorário a receber. Ou pior, pode ser que eu faça a economia acontecer a qualquer custo. Inclusive, principalmente, o custo da não informação do risco.
Nenhum cliente meu fecha um projeto sem saber que ele tem um risco exato de quanto aquela economia pode gerar. Nossas reuniões são gravadas em vídeo, os vídeos são guardados. Ou ele assina carta de conforto, comfort letter para nós. E aí, quando você manda a comfort letter para o cliente, ele diz, pô, mas aí eu vou assinar isso? Eu falei, se você não assinar é porque você não está assumindo risco, então, ok, não fazemos. E aí alguns de vocês vão dizer, mas se eu fizer isso, ele não fecha. Mas tem dois caminhos, não fechar ou fechar sem mostrar o risco. E aí, se o teu preço está na economia, cara, aí é o fim do mundo. Então, não precifiquem na economia. Componham o preço com a economia. Componham o preço. É diferente compor o preço. Eu vou dar um preço. Eu vou compor o preço pensando nisso. Mas eu não vou dizer para ele que é nisso. Terceiro, e talvez um dos mais ignorados elementos da formação de preço no planejamento. O risco. Se der errado, se alguma coisa acontecer e você eventualmente puder ser responsabilizado, e parem de achar que isso não é possível, porque em matéria tributária há previsão legal para extensão de responsabilização aos profissionais que se envolvem no projeto. Se você corre o risco é do tamanho do projeto. Se você dirige um automóvel popular e você bate, o risco é o valor do automóvel popular que você bateu. Se você dirige uma Maserati, o risco é da Maserati que você bateu. E o seguro dá o valor do prêmio do seguro igualzinho para todos os carros? Sim ou não? Hein? Então por que você vai achar que planejamento sucessório é tudo igual, não importa o tamanho do patrimônio? Em que momento alguém botou essa ideia na cabeça das pessoas, cara? Se o risco é do tamanho do patrimônio, então eu preciso me proteger disso. Tenha um seguro de responsabilidade. Quem não tem ainda, tudo bem, mas cobrem o suficiente para arrematar patrimônio que seja capaz de cobrir esse risco. Corretor de imóveis. Meu pai era corretor até semana retrasada. Fizemos uma viagem da Curitiba de moto do Rio, meu pai e eu, para ir num show. E lá na viagem, bebendo várias com ele, eu disse, na volta você se aposenta. Ele disse, tá bom, meu filho foi indo, voltou. Segunda-feira pediu demissão, 71 anos. A melhor coisa do mundo. Ele, você consegue aumentar lá o INSS, filho? Consigo. Quem é o INSS? Sou eu? Claro que eu consigo. Tá tudo certo. Eu quero que vocês parem de trabalhar. Meu pai era corretor. Quanto ele ganhava em cada imóvel que ele vendia? Um percentual do valor do imóvel. Se for um imóvel de 500 mil, um percentual sobre 500 mil. Se for um imóvel de 10 milhões, um percentual sobre 10 milhões. E aí, você que tem que saber de usufruto, família, sucessões, legítima, disponível ou indisponível, como disse o Mazei, né? Legítima não, indisponível. Tem que saber de tributação, de contratos, de obrigações, de teoria geral da empresa. Você acha que não vai cobrar um percentual do patrimônio do cara? E o contador fez um curso para obter o Cresce. Contador não, desculpe, gente. Corretor fez um curso para obter o Cresce. Vai lá, intermedia mãozinha com mãozinha e cobra percentual. Meu irmão, só se for idiota, me desculpe, assim, eu não sou delicado o suficiente para aguentar ouvir isso e não dizer só se for idiota. Pô, eu fico imaginando o diálogo de um corretor de imóvel com um advogado que faz holding cobrando valor fixo. Juro, eu fico imaginando o diálogo. Vocês têm essa dúvida? Cobrar ou não cobrar consulta, cobrar ou não cobrar análise de viabilidade, cobrar ou não cobrar projeto. E aqui eu vou pedir mais 5 minutos, mas vocês vão ouvir verdades que vão mudar a vida de vocês para que vocês possam me mandar aquelas mensagens que vocês viram no começo. Primeira coisa, consulta é consulta. O cliente tem dúvida, você responde dúvida. Isso vale dinheiro. Outra coisa é, o cliente quer comprar um projeto de planejamento. Eu não sei o quanto ele está aquecido, mas ele quer. E ele quer ir até você. O tempo que você vai estar com ele não é consulta. Eu não estou dizendo que você não possa e não deva cobrar pelo tempo que ele vai estar com você. Mas o que ele foi fazer lá,
não é consulta. Deu para entender o que eu estou dizendo? Ah? Então, o cara que tem uma loja ou um restaurante e você quer, você passa, ele diz, pô, quer almoçar, mostra o cardápio e tal, ele não te cobra para você entrar na loja, cobra? Ele não te cobra, é a mesma coisa. Então, quando alguém me procura, diz, não, eu tenho aqui uma possibilidade de planejamento, eu quero fazer e tal, queria marcar uma reunião para ver como funciona. Esse cara não quer uma consulta. Não estou dizendo que você não deva cobrar, não é isso. Apenas para que você não troque as palavras. Eu não gosto de cobrar atendimento de venda. Mas eu filtro antes. Isso eu garanto, filtro antes. Eu peço informação sobre o tamanho do patrimônio, dependendo do tamanho, eu digo não, obrigado. O não vem antes do sim. Agora, se você quiser cobrar, tudo bem. É o tempo. Olha, eu vou te cobrar aqui o tempo do nosso bate-papo. Beleza. Agora, análise de viabilidade. Me desculpe, pessoal. O maior erro que não permite escalar honorários na advocacia para planejamento é cobrar o intelectual separado da execução. E a razão é muito simples. O que é mais caro? A atuação do arquiteto ou a atuação do pedreiro? Quem ganha mais? É o arquiteto. Quem ganha mais? É o arquiteto. Você tem agora na mão um planejamento para fazer. Você tem 100 mil reais para investir no planejamento, para executar, e 100 mil para pensar. E eu me coloco à disposição para ser contratado para uma das duas coisas, por 100 mil. Você prefere me contratar para ir ao balcão da junta comercial, seja ele físico ou virtual, para ir ao cartório de imóveis, para ir à Cefaz, para ir à Secretaria de Fazenda do município, ou você prefere me contratar para pensar o seu projeto? Onde é que você depositaria o seu dinheiro? Para pensar. Zero dúvida disso. Se você for procurado pelo cliente e disser, eu vou analisar a viabilidade, vou te cobrar. Primeira coisa que eu vejo no mercado. A resposta é viável. Até porque o mercado é um papagaio que diz que todo mundo tem que ter direito a holding. Aliás, isso é uma fraude. Essa fraude é ridícula. Porque se a pessoa diz, todo mundo que tem um bem tem que ter uma holding e cobra para fazer análise de viabilidade para dizer que cabe holding, é um 7-1. Porque se eu estou afirmando, eu não afirmo isso, mas se eu estivesse afirmando que todo mundo que tem patrimônio tem que ter uma holding, e depois eu digo, eu vou analisar a viabilidade e vou cobrar de você 2 mil, 3 mil, 4 mil, então eu sou um estelionatário. Beleza, mas eu vou cobrar para fazer um projeto. 30 mil, 35 mil, legal, beleza, um projeto. Cobre 35 mil e depois você cobra por hora para executar. Quando é que eu vou receber uma mensagem sua que fechou contratos de 720 mil, se você cobrar 30 para analisar e fazer o projeto e horas para executar? Quando é que você vai me mandar uma mensagem dessa? Me explica. Nunca. Nunca. Você nunca vai fazer 6 dígitos com planejamento assim. Nunca. Isso vale. Quando o cliente me diz assim, não, mas tem um escritório que fez assim e tal, cobrou 50 mil o projeto. Eu digo, pô, cara, isso normalmente eu pago para terceirizar a execução. Então eu estou te cobrando aqui 500 e 50 eu vou pagar para um outro escritório de advocacia para ele executar o projeto. Mentira, que a gente executa internamente. Apenas dizendo o seguinte, eu estou jogando no lixo a execução. A execução é indiferente. E uma arrogância controlada vende que é uma delícia. Arrogância controlada. Como? Vira para o cliente e fala assim, cara, o cara está aqui dentro. E eu vou te falar uma coisa, hein? Eu já pensei o teu projeto enquanto a gente está aqui. Eu vou te mandar o orçamento, eu vou te mandar o desenho, eu vou te mandar o modelo, e aí vocês vão brigar comigo. Eu vou te mandar o que eu vou fazer, mas eu já pensei, e eu vou te cobrar tantos mil para fazer isso. E aí? Fecha? Todos? Claro que não. Você acha que oxe, claro que não. Mas eu não preciso fechar todos, preciso? O que você prefere? 10 de 30 ou 1 de 300? 1 de 300.
que você prefere, 20 de 30 ou 1 de 300? 1 de 300. Seja inteligente. 1 de 300. Você não quer 20 de 30. Quem tem as mãos cheias de pequenas bolinhas, não pega bolinhas grandes. Só pega coisa grande quem tem mão vazia, porra. Pare de pegar coisa pequena. Pablo, mas se eu mandar para o cliente... Se eu mandar para o cliente o desenho, o projeto, ele vai dar para alguém fazer. É possível? É. E se acontecer, tudo bem. Sabe por quê? Ele nunca pagaria para você o seu preço. Você acha que a loja Chanel está preocupada com a contrafação das bolsas falsas? Você acha que ela perde mercado? Você acha que a Chanel perde mercado para bolsas falsificadas? Claro que não. Sabe por quê? Porque quem compra falsificada jamais compraria aquela. Então você nunca perdeu esse cliente, ele nunca foi seu. Pare de achar que você vai perder o cliente se você der para ele a saída. Porque ele não é seu, ele nunca foi seu. Deixa ele mandar para alguém fazer, vai sair errado, ele vai voltar. E se sair certo, tudo bem, você ajudou alguém, cara. É maneiro também. Eu mando a proposta para o cliente com os detalhes do que eu vou fazer. Agora, óbvio, não com a transparência bastante para que qualquer um faça. E quando eu vou apresentar, eu amo quando tem contador ou advogado. Vocês têm medo de fazer a apresentação de projetos de holding quando tem contador do cliente ou advogado do cliente. Sabe por quê? Você acha que eles estão lá para quê? Não é isso? E eu adoro, porque ele vai me vender. A hora que eu chego, eu meto o Tata Werneck na minha cabeça e começo. Então, doutor, sabe que aqui tem negócio do sistema 796, a questão da imunidade, teve a reclamação ao STF, a questão de mulher deu a decisão, o Opterdicton ajuda a gente, mas dependendo do precedente. Por exemplo, no DF, teve a decisão que... Você sabe, né, doutor? Sabe disso, né? Aí o... Você sabe, por exemplo, na adoção de cotas é um problema, porque dependendo da Secretaria de Fazenda, avalia as cotas ou não, aí tem situações como em Goiânia, aqui, em Goiás, que tem a avaliação de fluxo de caixa descontado, que é uma loucura, a insanidade, uma maconharia total. Aí você tem estados que não avaliam, como por exemplo o estado de São Paulo, porque o Jefferson disse. Conhece o Jefferson, né, doutor? Que representa... Não é isso? Então, acabou a reunião, o cara olha e fala assim, nem o que eu vou fazer esse troço. Eu vou errar se eu fizer isso. E o pior, eu estou na folha de pagamento do meu cliente. Eu sou mensalista dele. Por que eu vou me meter nessa coisada aí toda? Quando o cliente sentar com ele para conversar, e aí, doutor, o que você achou? Cara, o cara é muito bom, pode fechar. Deu para entender? Tem que ter coragem para fazer isso. Tem que aceitar que se ele for embora para outro fazer, tudo bem, não tem problema. E meu tempo acabou, eu vou embora, eu não quero não, isso aqui depois eu falo um dia. Não. Isso aqui, tá bom, isso aqui, eu sou doente mental mesmo. Isso aqui, isso é um erro. Tinha uma advogada aqui, que já foi embora, que me mandou uma mensagem um mês atrás. Pô, tô com um caso aqui, me ajuda, Pablo. Eu mandei a proposta 125 mil, eu acho, alguma coisa assim. E o cliente disse, eu estou com um outro cara, um outro escritório, que me fez uma proposta de 80 e pouco, mas ele já fez a análise de viabilidade e o croquis, e ele vai descontar isso, então vai sair lá 50 e poucos mil. O que você pode fazer? Disse esse cara para essa advogada. E ela me chamou no coisa. E eu disse, se ele tivesse que fechar com o outro por causa de preço, ele não tinha voltado para falar com você. Agora é a hora de você botar na mesa o que você não tem e dizer para ele que não dá o desconto. Deu para entender? E foi essa a mensagem que eu recebi dela. Que dia foi isso? Terça da semana passada. Até esse terça não é dessa não, semana passada. Foi essa a mensagem que eu recebi. Mais uma vez, obrigado. Não fosse pelas tuas aulas, eu teria cedido aos caprichos do cliente, teria baixado o meu preço. Agora eu confio muito mais no meu taco. Eu perguntei, fechou em quanto? Ela 115. Continua sendo o dobro do que o outro escritório propôs. Que coisa, imagina, parabéns pelo fechamento, principalmente pelo posicionamento. Obrigado pela mensagem, mas muito mais pelo aprendizado.
Ó. Chegou a fazer barulho. Eu vou dar um presente para vocês. Mexam em forma de pagamento, flexibilizem, parcelem a vida toda e tal. Ah, isso aqui, por favor. Não corram atrás do cliente. Aquele crush que você ficou mendigando carinho, perguntando se está disponível sábado à noite para tomar um vinho, ele não quis você. Não faça isso com a sua advocacia. Follow-up é com arrogância. O que é follow-up? Campeão, eu te mandei semana passada o orçamento. Eu estou aqui fazendo uma limpa nos projetos que estão pendentes de fechamento. E eu só queria saber se você vai avançar para que eu possa tirar aqui do meu controle. Eu não fui perguntar se ele quer fechar comigo. Eu não fui perguntar se ele quer desconto, se ele tem alguma dúvida. Teve alguma... Eu odeio esse follow-up. O follow-up do teve dúvida é o que eu posso fazer para baixar o preço para você fechar. O teve alguma dúvida é a mendigaria travestida. Não tem isso. Follow-up estou limpando aqui os projetos que eu tenho proposta para saber se eu tiro. Posso tirar o seu? Meu irmão, se o cara tiver alguma chance de fechar contigo ainda, essa é a última chance que você vai ter. Que ele vai pensar, ele não me quer. Ele quer me tirar da lista dele. E aí é agora que ele quer. Ele pode não querer, tá, gente? Eu não estou dizendo que ele sempre vai querer, não. Eu estou dizendo assim, se ainda tem uma chance de fechamento, ela vem aí. Eu agradeço demais, eu desejo que vocês tenham sucesso e, principalmente, eu espero que eu tenha incomodado vocês essa noite. Um beijo grande.